Você deve ter acompanhado aí que hoje, terça-feira, provavelmente hoje, se concretiza a filiação do presidente Jair Messias Bolsonaro no Partido Liberal, PL, que, entre muitas outras coisas, já flertou com a esquerda, já agiu como de centro, não se sabe direito hoje qual que é desse partido. A verdade é que já foi comentado várias vezes que, a respeito das ideologias, vira-se apenas uma referência que muitas vezes é tão vaga que nem serve para muita coisa. A gente aqui tentando apontar algum caminho a fim de que, pelo menos, os políticos possam defender as pautas que nós defendemos e levar adiante projetos de lei que possam seguir adiante com respeito aí à tradição, à família, ao cristianismo, à liberdade, ao direito de empreender, né? Só para você reforçar aí a memória, a Constituição brasileira, ela basicamente fala em direitos. Ela pouco fala em deveres, são 72 vezes a palavra direito e 2 ou 3 vezes ali a palavra dever. Afinal de contas, fica se utilizando aí esse documento tão importante que é a Constituição brasileira para seguir na ideologia centro-esquerda, esquerdista, ou chame como você quiser. Cada dia vai ficar mais confuso usar esses termos, porque essas pessoas que estão envolvidas na política, elas querem simplesmente o poder, estar lá, de alguma maneira conseguir votos, se eleger e continuar ali naquela panela de controle social. Na verdade, o tema desse vídeo de hoje é controle social, mas antes eu gostaria de falar com você a respeito da filiação do Moro, que está indicando aí, tem todas as características de um social-democrata. Vou reforçar aqui com você, eu já fiz vídeo falando desse livro, Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson, em que ele demonstra no nascimento do comunismo a parceria ali, já filigranas, a diferença entre social-democracia e comunismo. Depois, com o tempo, alguma questão foi sendo diluída ali, e algumas afinidades foram se perdendo, mas no escopo geral, assim, eu me arrisco a dizer que 80% a 90% da social-democracia flerta com a esquerda. E aí você vê mais um representante do centro-esquerda que vai para um outro partido, que vai estar no Podemos, se eu não me engano, que é o Moro, que demonstra toda a sua característica estatizante ali, de defesa de estatais, do Estado grande, porque através do Estado, por meio do Estado, esses caras geram aquele monte de cargos ali, de gente mamando nas tetas do Estado, fica ali uma elite se beneficiando do Estado e o pobre, o brasileiro, o classe média ali ralando igual um condenado para tentar se manter diante de tantos impostos. Basta você ver o histórico do PSDB no estado de São Paulo, no governo Alckmin, que já é o próximo da lista que eu vou falar, que provavelmente vai sair do PSDB, por isso até estou citando ele. Aumento de impostos constantemente, e com o Dória não foi diferente. Esses caras tendo a oportunidade, surgiu uma vez ali, o Estado vira o grande, vamos dizer assim, o rei da sociedade, né? Ele substitui o rei. Só que o rei ainda tinha amor ao seu povo, tinha amor à sua pátria, e o Estado ali é só uma ferramenta de usurpação na mão de alguns. Não vou dizer todos, porque é difícil afirmar quem que se salva nessa história e quem não se salva. Alckmin vem demonstrando aí que tem boas chances de sair do PSDB, já que provavelmente foi atropelado pelo seu afilhado, né, a quem ele meio que empurrou aí para ser prefeito de São Paulo, e já traiu a cidade de São Paulo já na primeira oportunidade que teve. Como governador, traiu também a população do estado, querendo decretar lockdown e destruir pequenos negócios. É toda uma movimentação das grandes empresas, de uma coisa muito difícil para as pessoas mais simples ou que não acompanham a política entender. Meta é um termo utilizado para depois de, porque metafísica, então vinha a física, depois a metafísica, simplesmente por isso, uma terminologia. No caso do metacapitalismo, são os capitalistas que tomam características estatais, estatizantes, depois do que o capitalismo já se tornou uma coisa muito grande. Por isso, pessoas muito ricas vêm se envolvendo aí com a nova ordem mundial, a NOM, e se envolvendo com o Estado cada vez mais para tentar estabelecer monopólios e o controle social. Com a possível saída do Alckmin flertando com a esquerda de Lula ou qualquer um outro que aparecer, esses caras vão estar dividindo votos ali. É tudo meio que para confundir o eleitorado, como eles já vêm fazendo há muitos anos, talvez 20, 30 anos fazendo isso ou mais. E aí o eleitor menos desavisado fala assim, nossa, é uma boa opção. Infelizmente, já citei aqui no canal, gostaria de ter 2 ou 3 opções
de bons candidatos de direita, mas não tem. Você no máximo aí vai ter um Bolsonaro que tenta brigar um pouco ali pela família, pela tradição, e nem se sabe direito qual o alinhamento do Bolsonaro com relação à economia, já que até nisso também é difícil de firmar hoje, não só em relação a ele, mas qualquer um outro, que alinhamento se tem. Afinal de contas, alguns filósofos intelectuais aí defendem que a base da sociedade deveria ser a lei natural, e a lei natural ela estaria senhora de todas as coisas, e a economia estaria, claro, junto com isso aí, não tem como você desassociar. Mas não é bem assim. Na prática, principalmente quando se fala em médios e pequenos negócios, é importante ter atitudes de liberação do mercado, e aí vem a confusão, né? Quem é liberal, quem não é, liberal em quê? Então realmente fica difícil de cada um delimitar. Para quem gosta de teoria, vai lá, tem intelectuais aí que definem um ponto e bate o pé ali, mas não é bem assim. Nada no ser humano é 100% isso ou 0% aquilo. Então a gente acaba fazendo esse sincretismo político, religioso, social, e aí essas ideologias e ideias que vão se misturando acabam gerando uma outra coisa. Nós estamos num ponto de transição de tudo isso, e aí a confusão se estabelece com toda facilidade. Acontece que agora você tem cartas aí bem jogadas na mesa, ou quase isso, está a caminho do PSDB realmente se revelando como centro-esquerda, como sempre foi, Alckmin indo para a esquerda, flertando com Lula e quem mais for possível, Moro com características estatizantes, e por enquanto até mesmo o Partido Novo na figura do Amoedo flertando com a esquerda, e aí você fica à deriva, em quem votar. Eu gostaria, como já mencionei, que tivesse 2 ou 3 candidatos de direita. Provavelmente vai ficar só o Bolsonaro mesmo, que ainda é uma direita de quem já está há 30 anos no Congresso, mais de 30 anos, e sabe que a questão da ideologia é só uma referência. Se ele tentar seguir a risca ali, os caras defenestram ele é expulso para acontecer um impeachment, 2 palitos, já que o jogo é só político, não é ideológico. A ideologia ela só acontece no campo externo, antes da eleição, até a eleição. Depois que o cara é eleito ali, pouca coisa resta dessa questão toda, e quem não souber negociar, sentar à mesa e conversar com todo mundo, vai sofrer mais. Confesso para você que se fosse um outro candidato aí já teria sido impeachmentado, né, com função de que o impeachment, que deveria ser um mecanismo para salvaguardar a política brasileira, ela está se tornando uma doença. Uma coisa que deveria acontecer a cada 100 anos já aconteceu 2 vezes em 30 e poucos anos. Então, realmente temos problemas muito sérios aí para resolver. Vamos ver como é que a coisa vai encaminhar. Voltando à questão do controle social, você tendo oportunidade, pesquise aí Planned Parenthood, que foi um projeto da família Rockefeller nos Estados Unidos, de controle de natalidade das classes mais pobres e principalmente dos negros. No começo da década de 50, 40, ali já vinha se firmando alguma coisa com relação a anticoncepcionais, novamente tentando conter a natalidade e crescimento dos mais pobres. A introdução da mulher no mundo do vício do cigarro, por meio de Hollywood. Então, o controle social já é uma coisa que vem acontecendo há bastante tempo. Esses caras acham que devem te empurrar e que você deve seguir adiante quando eles empurram. Eles devem te segurar ou te puxar quando eles acham, e você fica aí acreditando que você, de fato, está decidindo alguma coisa. Muitas vezes, você não está decidindo nada ou praticamente nada. Com relação à política de gênero, nada mais é do que uma política de controle social novamente. Afinal de contas, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho, né? Se chame como você quiser, eu não vou entrar nesse politicamente, para mim é o politicamente correto, só para te inibir de falar dos assuntos. Eu estou pouco me lixando para essa terminologia da qual só gera problema, com relação ao politicamente correto, né? Ficar educadinho ali, com filigranas nas palavras. Teve até jornalista que foi demitido porque usou uma palavrinha errada que nem estava muito fora. Só maneiras de controle social, de te calar a boca, de fazer você ficar em silêncio e você não conseguir especificar as coisas. Controle social é uma maneira que a elite mundial, os hiper ricos, as famílias mais ricas do mundo conseguem fazer para que a sociedade caminhe no rumo que ela deseja. Haja vista que de 2030, 2040 em diante, a população talvez tenha que realmente diminuir na cabeça desses caras, eles pensam assim, a fim de que, como o desemprego vai ser, a alta tecnologia vai gerar muito desemprego, certos trabalhos vão deixar de existir, talvez a tecnologia não abrace, não crie muitos outros empregos em outras áreas,
estão acreditando muito seriamente aí, a ponto de tentar criar uma única religião a fim de controlar as pessoas. Fique atento, são muitas informações, as coisas estão meio confusas mesmo, mas para quem se interessa e pesquisar um pouco, existem bons livros e boas orientações para a gente ter ao menos uma orientação que nos dê alguma chance de acertar naquilo que a gente acredita, principalmente em defesa do cristianismo. Um abraço, até o próximo vídeo, não deixe de se inscrever no canal.